Bom dia, sétimo ano. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o ar e os ciclos atmosféricos. Bem, o ar, vocês sabem que é uma composição de vários gases, vapor d'água, poeira, né, gases nobres. Então, a maior quantidade de gás na atmosfera é o nitrogênio, depois o oxigênio e depois o gás carbônico e outros gases, tá? O gás nitrogênio a gente não consegue absorver pela inspiração. Quem consegue absorver isso são geralmente são plantas. E aí a gente ingere essa planta para a gente ingerir o nitrogênio, que é importante para a produção das nossas proteínas. O oxigênio, que é um gás que tem muita quantidade, que ele é reposto na atmosfera pelas algas, né? Todo mundo acha que as árvores são os principais repositores de gás oxigênio no ar, mas não, elas ajudam. Mas os principais mesmo, 95%, é pelas algas que fazem essa renovação do ar atmosférico, certo? Bem, e nós temos também os gases nobres. Os gases nobres, eles são chamados de nobres porque eles têm pouca quantidade na natureza. Mas não é porque eles têm pouca quantidade na natureza que eles não são usados, não. Pelo contrário, eles têm vários usos, várias importâncias aí na nossa vida, tá? Inclusive, na página 27 tem uma curiosidade que é legal vocês lerem, falando sobre qual a importância aí dos gases nobres. E a gente vai ver também os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? São que sustentam o equilíbrio no interior dos ecossistemas. Eles garantem a continuidade da vida. O que é ciclo? É uma coisa que começa e volta, tá? Ela não acaba. Vamos dizer, eu começo aqui, passo pelas etapas e volto para a etapa inicial. Eu estou sempre voltando, por isso chama ciclo, né? Não tem fim. E nós temos o ciclo do carbono. O gás carbônico, ele é utilizado pelas plantas para fazer a fotossíntese. E a gente, né, todos os seres humanos liberam o gás carbônico, que é usado depois pelas plantas, então, para fazer a fotossíntese. A fórmula dele é CO2, porque são duas moléculas de oxigênio para uma de carbono. E a queima dos combustíveis fósseis libera muito gás carbônico no ar. É claro que se for excessivo, gente, é prejudicial para a natureza e para o próprio homem, porque vai criando uma camada na atmosfera de gás carbônico e aí a luz do sol, que deveria sair, não consegue sair totalmente. Aí aumenta a temperatura da Terra. Isso não é bom. Por isso que eles estão procurando outras fontes de energia que não sejam combustíveis fósseis, tá? O ciclo do oxigênio, né? O oxigênio é o gás que a gente usa para a nossa inspiração, né? Então, as plantas, elas também respiram, porque tem muita gente que acha que a planta não respira. A gente respira, 24 horas. E todos os seres vivos que são aeróbicos respiram, né, que precisam do oxigênio para respirar, respiram 24 horas, e as plantas também. Então, o oxigênio, ele entra no nosso organismo, ele passa aqui e volta como gás carbônico, né, na expiração. Mas o gás oxigênio também é aproveitado pelas plantas para fazer a sua respiração. Eles precisam. E também, junto com o oxigênio e mais os alimentos, a gente obtém energia para fazer todas as atividades do dia a dia, tá? Sem o oxigênio seria impossível a gente ter energia, porque para ter energia a gente precisa dos alimentos e do gás oxigênio, tá? E a respiração, né, é fundamental para que a gente continue vivo. Se a gente não conseguir respirar, a gente morre, certo? Por isso daí a importância do oxigênio ainda ser renovado, principalmente pelas algas que eu já falei. Além disso, o oxigênio também é utilizado como comburente para acontecer a combustão. O que é combustão? É pegar fogo. Se não tiver fogo, não tem como ter combustão, tá? Então, quer dizer, o oxigênio é comburente, e se não tiver esse comburente, né, precisa de combustível, o comburente que é o oxigênio, e uma coisa que comece o fogo, para acontecer
a combustão. Na página 30 tem até uma experiência que mostra exatamente sobre isso. Quem conseguir fazer aí, ó, depois me fala, tá? Porque é muito legal, que ajuda aí a gente entender a importância do gás oxigênio na combustão, na combustão. Bem, e aí nós temos o ciclo do nitrogênio. Como eu falei com vocês, ele é importante para a produção de nossas proteínas e a gente ingere ele através da alimentação, certo? Tem até aí, ó, falando aí que o nitrogênio é absorvido no solo. Depois, as bactérias que tem no solo, elas absorvem, né, nas raízes delas esse nitrogênio. Aí os animais comem esses alimentos cheios de nitrogênio, que vai servir de alimento para outros seres, ou a gente mesmo já come diretamente essas raízes que são que tem, né, as leguminosas que tem esse nitrogênio, chamado de nitrato, tá? Dentro dessas bactérias, esse nitrogênio é chamado de nitrato. Depois ele volta a ser nitrogênio. Bem, então a gente ingere, né, através da nossa alimentação, para poder retornar, né, aí ao ambiente, quando a gente libera, né, através das bactérias, que elas são chamadas de bactérias desnitrificantes, que fazem com que esse nitrogênio volte à atmosfera, tá? Então, por isso que é um ciclo, tá vendo? Elas absorvem, né, no solo o nitrogênio, depois elas liberam esse nitrogênio no ar, tá? Nós temos também o ciclo da água, né? A água que a gente utiliza hoje, segundo os cientistas, é a mesma que os dinossauros usavam. Porque a água passa pelo ciclo, né? Ela evapora, condensa e chove, cai de novo. Então, a mesma água que hoje a gente bebe, amanhã pode fazer parte de um rio, de um lago. A urina da gente pode ser a água que a gente bebe depois, porque vai para os esgotos, cai no rio, e aí evapora, e chuva, e cai nos mananciais, e a gente capta para fazer, colocar fazer tratamento e colocar nos reservatórios para distribuir. Então a água é cíclica também, porque ela não para, está sempre renovando. Através desse, quando a gente transpira, os animais, as plantas transpiram, jogam toda a água toda não, né, gente? Parte da água para a atmosfera. Aí ela vai se condensando, né, vai juntando, formando as chuvas, as nuvens, e aí depois cai em forma de chuva. E aí essa água vai retornar ao ambiente, certo? E a gente tem que tomar muita preocupação hoje com o desperdício. Apesar da quantidade de água ser a mesma desde a época dos dinossauros, a gente está vendo aí muitos mananciais onde tem principalmente aí a reserva de água serem destruídos. Então a água vai secando. Mais a água doce, tá, gente? A água própria para o nosso consumo. Que a água do mar vai ser difícil, né, gente, acabar, porque é muita. Mas a gente tá falando de água potável, água própria para o consumo do ser humano e dos animais e plantas também. Então, existem países, por exemplo, que eles pegam a água do mar, tiram sal e fazem uma água para beber. Mas não é tão gostosa igual a água mineral que a gente bebe aí nas nossas casas, né? Ou até mesmo na torneira da casa da gente, que é água tratada também. É uma água tratada, mas que nunca deixou de ser água doce, né? E em lugares onde não tem muita água, né? Não é o caso do nosso país, que é rico em recursos hídricos, a gente não tem isso. Mas também, se desperdiçar, a gente pode ficar sem água, né? A gente vê aí na época da seca que alguns lugares ficam sem água, né? Algumas casas não recebem água, é por isso. É porque às vezes está desperdiçando. A gente não deve ter cuidado na hora de usar água. Usar água com responsabilidade, porque ela é necessária para a vida de todos os seres vivos, tá? Na página 35 tem até algumas dicasinhas de como você não desperdiçar água. Vocês leem com atenção, combinado? E vamos fazer a página 36 e 37 da apostila, tá? Ó, beijinho, tchau, tchau.